Quem está lá, né, para trazer informações do São Paulo é o Felipe Cury, né, que Oscar, principal reforço do São Paulo para a temporada e talvez o principal reforço do futebol brasileiro, né, pelo menos aquele que gera uma expectativa enorme de todo mundo que está por aqui, porque era um jogador desejado por quase todos os clubes, era uma contratação de impacto caríssima, né, porque o Oscar tinha na China um dos melhores contratos do mundo. O Oscar chegou para reforçar o São Paulo e hoje foi apresentado. O Felipe Cury conta pra gente. Chega mais, Xará! Fala, galera do Troca, tudo bem com vocês? Oscar finalmente apresentado como reforço do São Paulo para esse ano de 2025, uma das maiores contratações do futebol brasileiro, a gente pode dizer dessa maneira. O Oscar falou de basicamente todos os assuntos numa longa coletiva que tivemos por aqui, sem respostas um pouco mais concisas, mas tivemos cerca de 15 perguntas nessa coletiva para esclarecer todas as dúvidas da imprensa e que o torcedor acaba tendo também, né? E talvez o principal assunto seja a saída dele e esse retorno dele neste momento no futebol brasileiro, né? A saída conturbada do São Paulo, uma questão que foi até judicializada, ele foi para o Internacional, isso há cerca de 10 anos, e depois, agora, esse retorno, uma década depois, ao São Paulo, nesse momento da carreira dele, que ele tem 33 anos de idade. Vamos acompanhar, então, um trecho da entrevista em que o Oscar fala exatamente sobre isso e a importância da família dele nesse retorno também. Eu acho que para mim é mais, nem a parte da torcida, é mais pessoal mesmo. Acho que todo mundo, desde o começo mesmo, quando eu saí no passado, todo mundo me tratou com muito carinho. E fui no Morumbi, acho que fui no Morumbi o ano passado, fui no Morumbi com meu filho também, assisti algum jogo. E ver esse calor da torcida, ver como que é gostoso assistir um jogo no Morumbi. Então, meu filho ama muito ir lá no Morumbi. Toda vez que a gente vinha de férias aqui, eu tinha que levar ele no estádio, então... E realmente, eu morei no Morumbi, morei em Cotia, morei na Barra Funda, então realmente é um clube muito especial para mim. Então tá voltando aqui e poder representar essa camisa novamente, eu estou muito feliz. Oscar deu um pouco mais de detalhes também a respeito da ligação que ele recebeu do técnico Luiz Zubeldia, em que o Zubeldia disse para ele de que maneira pensa em encaixar o Oscar na equipe tricolor. E ele disse também que espera, nesse retorno, desempenhar muito bem no São Paulo e, quem sabe, voltar ao radar da seleção brasileira. Não, o Zubeldia me ligou, a gente conversou, ele mostrou antes de eu acertar tudo, o jeito que o São Paulo gosta de jogar, o jeito que eu me encaixaria no time, o jeito que eu poderia ajudar o time na temporada. Então, com certeza ajudou bastante. Quando o treinador te passa essa confiança, você fica muito, muito feliz. Então, estamos conversando bastante ainda, estamos se ajustando. Bem o começo ainda, então ele está me conhecendo, mas os jogadores também estão voltando a conhecer o jeito que eu jogo também. Então, isso é muito importante, estar nessa pré-temporada fazendo treino cedo, à tarde. Então é importante para a gente se adaptar o mais rápido possível. Acho que tem a ver, eu acho que lógico que o objetivo maior é eu estar bem aqui no São Paulo, é eu me adaptar o mais rápido possível. Para fazer isso, você está jogando bem, acho que você tem grandes chances para estar de volta na seleção. Então meu objetivo maior, lógico, é jogar bem pelo São Paulo, e daí eu acho que consequentemente eu vou ter grandes chances de estar voltando para a seleção. São Paulo segue trabalhando. Amanhã, nesta quarta-feira, terá o primeiro jogo na temporada de 2025, que será contra o Cruzeiro, jogo válido pela FC Series, que é o torneio de pré-temporada que o São Paulo disputa aqui nos Estados Unidos. Tá certo, galera? Um abração para vocês, um ótimo programa. Valeu, Cury. No primeiro momento, Grafa, como é que você imagina, em que posição você imagina o Oscar jogando nesse time do São Paulo? Porque é uma posição congestionada, eu diria. A principal posição dele é onde joga também Lucas e é onde também tem jogado o Luciano, né? Você acha que pode haver uma adaptação de um dos três, de dois dos três, ou cada um vai jogar um jogo? Como é que você está imaginando esse encaixe do Oscar, hein? Cara, vai ter que ter um sacrifício de um ou outro ali, né? Do próprio Oscar, do próprio Lucas ali, no aspecto tático, né? Para recuperar, acompanhar o lateral oposto, o ala oposto da equipe adversária. Tem a situação do Caleri também. Quando o Caleri joga, o Luciano pode jogar mais avançado também, com dois atacantes, e o Lucas e o Oscar por trás também trabalhando, flutuando. Variações, né? Acho que o Zubeldia vai achar esse encaixe aí. Certamente o Oscar vem para ser titular. Não tem como você trazer um jogador desse quilate, desse nível, ele não ser titular. Tem esse grande número de jogadores da mesma posição. Só que o Lucas esse ano já teve um encaixe melhor com o próprio Luciano, com o próprio Caleri também, se movimentando, jogando pelos lados, às vezes por dentro também. Eu acho que tem condições de jogar
os três, sim. Acho que talvez o Luciano ou o Caleri aí busque essa briga por essa posição à frente, que talvez não jogue com 2 atacantes. Talvez jogue com um atacante só e aí o Luciano ou o Caleri ficaria como opção. O Caleri é o camisa 9, né? O fazedor de gols. O Luciano já não joga tanto igual o camisa 9. Ainda, né, nessa época do ano a gente gosta de fazer muito exercício, né? De pensar em escalações possíveis para os clubes que estão iniciando a temporada. Na verdade, a gente não sabe muito o que vai acontecer ao longo do ano. Amanhã, né? Isso. Amanhã, na verdade, pelas informações dos nossos amigos e pelo que a gente trouxe ontem aqui no Troca de Passes, ele vai realmente usar 2 times mistos, né? Ele vai usar... Vai misturar titulares e reservas dos 2 tempos. Exatamente. Jogadores que a gente imagina que são titulares, uma parte vai jogar o primeiro tempo, uma outra parte pelo menos o lugar em que ele colocar o Oscar, por exemplo, talvez pista, né? A gente pode supor que eventualmente vai ser o lugar que ele pretende colocar o Oscar numa formação ideal. Por exemplo, o time que o Oscar vai jogar amanhã vai ter Eric na ponta direita, imagino eu, William Gomes na ponta esquerda, Isso aí, Oscar então ele está central. Dentro, e Caleri como centroavante. No outro tempo, né, o Lucas e Luciano. Isso. No outro tempo a escalação é a seguinte, ó. Deve ser o André como centroavante? O André como centroavante, o Lucas pelo lado direito ou pelo centro, direita, né? Com o Luciano por trás do André. E o Ferreira na ponta esquerda. Direita. Eu estou imaginando, quando todo mundo tiver à disposição num jogo valendo realmente, eu imagino que o Luciano vai esperar. Eu acho que ele vai talvez ele faça 2 meias, né? Como antigamente ali, com o Lucas um pouco mais pela direita, o Oscar pela esquerda, não tão abertos, se encostando na linha lateral do campo, e com 2 atacantes, de repente Ferreira de um lado, né, se movimentando mais, com o Caleri como o Ferreira nessa equação ainda, né? Ferreira para mim tem que jogar, porque ele é o principal jogador de velocidade que o São Paulo tem. Porque se você monta um driblador, né? A minha grande questão é essa: se ele quiser usar o quarteto, como ele vai fazer 2 questões: equilibrar defensivamente e conseguir um time com profundidade, né? Com velocidade e com profundidade. A junção do ano passado, Lucas e Luciano, ela teve os seus méritos em alguns momentos, mas teve momentos também de dizer que não foi fácil equilibrar defensivamente o time. E agora, acrescentando mais um meia, assim, agora, no todo, assim, além de ver como o Zubeldia vai resolver a equação, a minha grande curiosidade é ver o Oscar jogando. Porque durante muito tempo eu achei o Oscar um jogador que a seleção brasileira olhou pouco para ele. Talvez pelo mercado para onde ele foi. Foi escondido, né? Ficou muito tempo na China, mas a seleção resgatou alguns jogadores de outros mercados nesse período. O Tite, numa época, até convocou. O Oscar não se convenceu muito, assim, após vê-lo, após observar treinando e tal. Especialmente no primeiro ciclo, não no segundo. No primeiro ciclo, no período curto. Até porque ele convocava o Renato Augusto também, né? Também. Porque o Oscar me parecia o tipo do meia que nunca sobrou no futebol brasileiro nesse período, assim, de um jogador que tem, além da capacidade de trabalhar sem bola, criativo, de último passe, capaz de organizar, de se aproximar dos homens de frente, um meio-campista muito completo, assim, nos melhores momentos dele. É evidente que depois da ida para a China, muitas temporadas lá, a gente perde também um pouco a capacidade de acompanhar e saber como ele vai voltar. Mas eu tenho muita curiosidade para ver ele jogando. Achava ele, nos melhores momentos dele, um grande meia.